Olá, meu nome é Thales, sou professor de matemática e nesta aula a gente vai dar continuidade ao estudo de progressão geométrica, estudando agora a soma dos termos de uma PG finita. Então, vamos à aula. Vamos então falar sobre a soma dos termos de uma PG finita. Então, como é que a gente pode estabelecer uma fórmula para que a gente consiga somar todos os termos de uma PG finita, seja lá de 80 termos, 100 termos, não importa a quantidade de termos, importa que ela seja finita. Então, o processo que a gente vai fazer aqui é o processo da demonstração até se chegar na fórmula. Então, temos aí a condição, né? Seja a PG finita, né? Na forma A1 igual a 2, A3, assim segue até o último termo AN. Ou a gente pode escrever essa PG de maneira em que cada termo a partir do segundo esteja, né, em função do primeiro termo e a razão. Ou seja, A2 ele é o A1 vezes a razão, o A3 ele é o A1 vezes a razão ao quadrado, e assim segue até o último termo, que é o A1, primeiro termo, vezes a razão, elevado ao número de termos menos 1. Né? Isso aqui, né, sai, que é justamente a fórmula do termo geral. Então, a gente está aplicando, né, para cada um dos termos a fórmula do termo geral. E a gente vai usar essa segunda aqui para quê? Para deduzir a soma, né? A soma SN. Então, veja bem. Eu tenho, então, né, que somar esses termos. Ou seja, eu posso escrever a soma SN assim, ó. SN, ele é A1, né, mais o segundo termo, que é A1 vezes Q, mais o terceiro termo, que é A1 vezes Q ao quadrado, mais o quarto termo, que seria A1 vezes Q a terceira, assim segue até a gente chegar no último termo, que é A1 vezes Q elevado a N menos 1, certo? E esta equação eu vou chamar de equação 1. Agora eu faço o seguinte, eu vou pegar esta mesma expressão e vou multiplicar tudo por Q, certo? Vou multiplicar por Q esta expressão todinha. Multiplicando isso aqui por Q, eu vou ficar com Q vezes SN igual. Aí, como a gente vai estar multiplicando por Q, o grau de cada Q em cada termo, né, vai aumentar em uma unidade. Né? Então, esse primeiro a gente fica com A1 Q mais. Esse segundo a gente fica com A1 Q quadrado mais esse terceiro A1 Q a terceira mais o quarto A1 Q a quarta. Né? O quarto não, é o quinto termo, né? Não, na verdade é o quarto. Mas assim segue A1 Q elevado a N, né? Quando a gente acrescentar 1 aqui, vai ficar apenas N. E eu vou chamar isso aqui de equação 2. O que a gente vai fazer agora? A gente vai fazer a segunda equação menos a primeira. Por quê? Porque se eu subtrair a primeira da segunda, um monte de termos vai se anular, porque a gente vai ter, né, termos opostos. Então, essa é a ideia. Então, a partir daqui, ó, eu vou fazer as subtrações. Então, nesse primeiro membro, eu vou ter Q vezes SN menos a primeira equação, que é SN, igual. Agora, o A1, né, eu não posso subtrair de nenhum dos termos por conta que esse A1 não tem a razão, né? Então a gente repete. Então, como é a segunda menos a primeira, a gente vai ficar com menos A1, né? A segunda aqui, no caso, a nossa primeira equação, ela está totalmente oposta por conta da subtração, né? 2 menos 1, né? O oposto da primeira. Então, agora vai começar o processo de anulamento, ó. Perceba aqui. A1Q menos A1Q é zero, então eu consigo cancelar isso com esse. A1Q quadrado menos A1Q quadrado também se vão. E assim segue com os demais, até a gente chegar neste último aqui, que não vai ter como cancelar com o primeiro. Né? Então, a gente vai ficar apenas com este termo aqui, que a gente já colocou aqui simétrico, e o de baixo, que é positivo, né? A1QN. Então, a gente vai ficar com mais A1Q elevado a N, certo? Então, veja bem, no primeiro membro dessa expressão eu tenho SN, né? Eu posso colocar SN em evidência. Colocando SN em evidência, eu vou ficar com Q menos 1.
E nesta segunda eu posso colocar quem? Eu posso colocar o A1 em evidência. O A1 em evidência, eu vou ficar com Q elevado a N menos 1. Isolando o Sn aqui agora, ou seja, passando esse parênteses para cá, eu vou ter que Sn é igual a A1, que multiplica Q elevado a N menos 1, dividido por Q menos 1. Né? Então, aqui a gente chega na nossa fórmula da soma. A soma dos termos é o primeiro termo que multiplica essa divisão, né? Que é a razão elevada ao número de termos menos 1, dividido pela razão menos 1. Então, esta é a nossa primeira expressão. Por que a primeira? Porque eu posso deduzir uma segunda. A partir daqui, ó. A partir daqui eu também posso deduzir uma segunda. Por quê? Porque eu sei que A1, olha só, A1 vezes Q elevado a N, eu posso partir aqui de modo que eu fique com... Vou repetir esse primeiro lado, ó. Que repetir não, né? Colocar em evidência do mesmo jeito que eu coloquei aqui. Então, Sn Q menos 1. Aqui eu vou escrever da seguinte maneira. Eu vou ter A1 Q elevado a N menos 1. Olha só. Tirando 1 daqui, né? Vezes Q. Estou tirando um Q, então vai ficar N menos 1 vezes Q. Né? Se eu fizer propriedade da potência, eu volto para cá. Por que eu fiz isso? Porque isso aqui... Esta parte é a fórmula do termo geral, que é quem? Que é a N. Né? Então, eu vou ficar com Sn igual. Já vou passar para cá dividindo para obter a expressão. Né? Eu vou obter ANQ menos A1 dividido por Q menos 1. Esta é a nossa outra fórmula. Okay? Então, do que a gente tira aqui... A gente tira duas relações importantes sobre soma dos termos de uma PG finita. Eu vou destacar agora. A nossa fórmula a primeira é essa aqui, né? Sn igual a 1 que multiplica Q elevado a N menos 1 sobre Q menos 1. Quando é que eu uso essa? Eu uso essa quando é dado o primeiro termo, certo? Quando me dá aí o primeiro termo de uma PG. Agora, quando não me der o primeiro termo de uma PG, eu vou usar esta outra aqui, né? Que é Sn. Ao invés de me dar o primeiro termo, vai me dar o último termo, certo? Quando me der o último termo, aí eu proponho usar esta aqui. Embora tenha se usando aqui o A1, né? Primeiro termo, passando a usar a n, que é o último termo, perceba que com relação a outra fórmula, o expoente n sai de q. Então, ela fica mais simples. Sn é igual a n, último termo, que multiplica a razão, menos o primeiro termo, dividido pela razão, menos 1. Então, eu posso usar qualquer uma dessas duas para resolver. E, obviamente, eu vou usar a mais adequada de acordo com o problema, né, que for proposto. Então, tá aí as fórmulas que a gente vai usar para a soma dos termos de uma PG finita. Exemplo 1, vamos ver uma aplicação aqui. Determine a soma dos 10 primeiros termos de uma PG. Da PG, no caso, né? 3, 6, assim segue. Então, como eu quero soma, eu sei que pelas fórmulas utiliza a razão. Então, na PG, eu preciso tirar primeiramente a razão. E nessa PG está simples, né? A razão é só dividir 6 por 3, a gente acha que é 2. Logo, soma. A soma de quem? Dos 10 primeiros. Então, eu quero o S10, né? Que é o número de termos. N é o número de termos. S10 é igual a A1 vezes Q elevado a 10, né? Que é o número de termos, menos 1, embaixo Q menos 1. Substituindo o restante, eu fico com S10 é igual. O primeiro termo é 3, vezes a razão que a gente descobriu agora, que é 2. Então, eu fico com 2 elevado a 10, menos 1, dividido por 2 menos 1. Logo, S10 será 3 que multiplica, 2 elevado a 10 é 1024, menos 1, dividido por 1, né? 2 menos 1 é 1. Logo, S10 será 1024 menos 1 é 1023, a gente fica simplesmente com 3 vezes 1023, chegando aí na soma, que é quanto? Que é 3069. Tá aí a soma dos 10 primeiros termos dessa
PG, aplicando a primeira formulazinha. Nesse segundo exemplo, fazendo a leitura, a soma dos termos de uma PG finita é 728, então ele deu a soma. Sabe-se que a n deu o último termo, 486, e a razão é 3. Calcule o primeiro termo, ele quer o A1. Então veja bem, ele quer a soma, né? Ele dá a soma de uma PG em que também é dado o último termo. Então a gente vai usar a segunda expressão, né? A gente vai usar esta expressão aqui agora para calcular o A1. Por quê? Porque ele dá Sn, ele dá o último termo, dá a razão. E quando a gente substituir, a gente vai ficar apenas para achar o A1, vai ficar simples. Então, a gente vai usar a segunda fórmula. Então, colocando aqui para a gente a segunda fórmula, na segunda fórmula é Sn é igual a essa divisão, né? O último termo que multiplica a razão, menos o primeiro, dividido por Q menos 1. Substituindo tudo, Sn é 728, a n é o último termo, que é 486, vezes a razão, que é 3, menos o primeiro termo, que é o que a gente quer, dividido pela razão, que é 3, menos 1. Continuando, 728 igual a 486 vezes 3, né? 6 vezes 3 nos dá 18, vai 1, 6 vezes 4, 24, com 1, 25, vai 2, 3 vezes 4, 12, mais 2, 14, menos A1 sobre 2. Esse sobre 2 a gente vai passar aqui dividindo, a gente faz 1000 por extremos, né? Ficamos com 1458 menos A1 igual a, multiplicando isso aqui por 2, né? O dobro disso é 1456. Logo, nosso A1 menos A1, né? A gente vai ficar com 1456 menos 1458. E, portanto, menos A1 é menos 2. Multiplicando isso aqui por menos 1, A1 é 2. Então, tá aí o nosso primeiro termo dessa soma, né? Dessa PG, aplicando aí a segunda relação. E neste último exemplo desta aula, né? Calcule o valor de x na igualdade. Perceba agora que ele deu uma equação, onde o primeiro termo aqui a gente não sabe a quantidade de termos que tem, de modo que tudo somado, né, dá 7.650. E que ele fala aqui, sabendo que os termos do primeiro membro estão em PG. Então, o que é que eu vou fazer? Desta equação eu tenho as seguintes informações. Eu tenho que o A1 é 10x, né, o primeiro termo, já que é uma PG, né? Eu tenho que todos os termos dessa PG estão sendo somados, dá 7.650, ou seja, eu tenho que Sn é 7.650, é a soma. Tenho também que a razão é 2, né? Por quê? Porque eu faço 20x dividido para 10x, isso dá 2, certo? E aplicando na fórmula, se for aplicar a fórmula, né, da soma, A1 vezes Q elevado a n menos 1 sobre Q menos 1, né? Se a gente aplicar diretamente nessa fórmula, a gente tem tudo, né? Temos o A1, temos Sn, temos a razão que é 2, então a gente pode simplesmente substituir e resolver, né, para encontrar o valor de n. Porém, o que a gente tem que fazer primeiro? Para achar a quantidade de termos é necessário que a gente conheça x, certo? A gente tem que conhecer o valor de x. Então a gente vai determinar n e depois a gente vai conseguir calcular o valor de x. Então como é que a gente vai determinar esse n? Eu tenho o primeiro termo, que é 10, tenho o último termo, que é 128. Então eu posso usar a fórmula do termo geral para achar n, ok? Então usando a fórmula do termo geral, eu tenho o seguinte, ó. A n é igual a 1 que multiplica q elevado a n menos 1, certo? A n, neste caso, é 128, 128x. A 1 é 10x, vezes a razão, que a gente conseguiu calcular, que é 2, elevado a n menos 1. Né? O que é que vai acontecer aqui? Ó? Eu posso simplesmente subtrair, né? Subtrair não, né? Simplificar o x com x,
para a gente ficar apenas com 128 e 10. Mas eu acho que eu copiei essa questão errada. Acho que está faltando um zero aqui. Vou só verificar. Exatamente, falta um zero aqui. Senão o exercício não dá certo. É 1280. Porque assim eu vou conseguir simplificar com 10 e escrever o 128 na base 2. Então aqui, na verdade, é 1280x. A gente cancela o x, né? Ficamos então com 128 igual a 1280, na verdade, igual a 10 vezes 2 elevado a n menos 1, certo? Recapitulando aqui para não confundir, o exercício faltava um zero, né? Deste zero aqui não comprometeu nada nessa parte, só que no cálculo do AN, né, ao invés de 128, estou usando 1280, porque deveria ser assim. Simplificando x com x, eu fico com 1280 igual a 10 vezes 2 elevado a n menos 1. Agora eu posso simplificar por 10, ficando aí 128 igual a 2 elevado a n menos 1. Esse 128, quando a gente transformar na potência de base 2, a gente vai ter 2 à sétima. E, portanto, né, pela igualdade dos expoentes, numa equação exponencial, a gente tem que n é 8. Pronto. Então, temos aí que n é 8, e sendo n igual a 8, agora sim a gente pode usar a fórmula da soma para quê? Para achar x, né? O valor de x. Então, substituindo a fórmula da soma, a soma é 7.650 igual a primeiro termo, que é 10x, vezes a razão, que é 2, elevado a n, que é 8, menos 1, dividido por a razão, que é 2, menos 1. Então, da mesma maneira, eu posso fazer simplificações aqui, ó, os 2 aqui por 10, cancelar esse 0, se vai o 10. Eu fico com 765. Aqui ficamos com x, que multiplica 2 elevado a 8, né? Se 2 elevado a 7 é 128, 2 elevado a 8 é o dobro disso, 256, menos 1, a gente fica com 255 sobre 1, né? 2 menos 1 é 1, isso aqui não vai contar. Então, vamos passar o 255 dividindo. A gente vai ficar com x igual a 765 dividido para 255. E isso vai nos dar 3, né? Logo, o nosso x aí para essa igualdade dar certo é 3. Resolvido aí esse probleminha que envolve, né? Esse é um problema comum, tem que prestar atenção. Equações em que um dos termos está em PG. Normalmente se faz sempre esses dois processos. Fórmula do termo geral, fórmula da soma para achar x. Okay? Então, esta é a nossa aula sobre a soma dos termos de uma PG finita. Então, espero que vocês consigam resolver exercícios e espero também que vocês apliquem essas fórmulas de maneira correta. Então, até uma próxima aula.